Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós sempre tivemos um posicionamento já desde 2017, depois houve alguns que tiveram alguma derivação, mas quando fui eleito em 2017 para esta Casa, que tínhamos a visão clara que repetidamente falamos em relação à gestão das GES-LORs. A GES-LORs sempre foi um saco sem fundo, mas se é verdade que tem um papel social com o programa de adaptação ao meio aquático e que esse papel é importante, nós continuamos a manter dentro das GES-LORs a atividade que é um clube, que deveria estar fora, que cria despesa numa empresa municipal, quando deveria estar fora e devia estar criado como associação ou como clube autónomo, e recorrer aos apoios da Câmara, tal como todos os clubes e como todas as coletividades neste município. A decisão não tem sido essa. Não tem sido essa por parte dos executivos da CDU, por parte do executivo PS e PSD. O PSD no mandato anterior tinha um posicionamento também diferente em relação ao papel que a GES-LORs tinha no município. Defendia, inclusive, pela voz do vereador Nuno Botelho, a sua privatização. Hoje tem um posicionamento diferente. Quem faz os partidos são as pessoas, é um facto. E hoje a postura do PSD é diferente. Eu acho que isto é pornográfico, mais de 800 mil euros, para colocarmos numa empresa onde, como foi referido agora aqui, não existiu nenhuma quebra nos serviços prestados e, portanto, nós já tínhamos alertado em relação à questão e à forma como foi gerida a GES-LORs na anterior presidência. Ele levou e acabou por, em circunstâncias que acabaram por ter a ver mais com a legionela que aconteceu na piscina de Sentiria, levaram depois à exoneração da Presidente do Conselho de Administração e uma nova administração. Mas o problema é estrutural. E o problema é de falta de noção da gestão do dinheiro público. Ponto final, parágrafo. E, portanto, gastar, como se costuma dizer, com as calças do meu pai, eu também sou um grande homem. Portanto, se continuarmos a gastar o dinheiro público, sabemos que isto é um saco sem fim, é só pedir. O município tem responsabilidades de meter, porque tem a participação que tem na empresa, a senhora Vice-Presidente tem a responsabilidade que tem nesta empresa. Mas isto tem que ser feita uma auditoria. Nós tivemos aqui uma altura que foi, vamos fazer uma auditoria às GES-LORs. E eu ouvia, aqui dentro desta reunião de Câmara, o PS dizer ao PCP, os senhores vão ver, os senhores, quando as contas vierem cá para fora, vão ver o que andaram aqui a fazer. Entretanto, foi pífio, foi a montanha pariu um rato. Afinal, depois aconteceu a situação de que o PCP foi notificado para responder em relação a alguns atos de gestão. E pronto, e ficou por aqui. Ou seja, se foi mal gerido, se foi bem gerido, não sabemos. O que sabemos é que, passado 3 anos e meio, praticamente, não só a situação agudizou, como está dantesca, porque passámos, para termos um termo de comparação, o Chimar, com o volume de faturação que tem e com a operação que tem intermunicipal, necessitam de uma injeção de capital este ano de arrondar os 2 milhões de euros. A GES-LORs precisa de quase 1 milhão de euros. E nós olhamos para alguns contratos de prestação de serviços e continuamos a fazer, quer avanças, quer a gerir aquela empresa, como se estivéssemos a gerir a SONAI ou se estivéssemos a gerir uma empresa com uma capacidade financeira surreal, porque existem alguns contratos que eu continuo a olhar para eles a pensar o que é que aqui está a acontecer. Portanto, das duas uma. Ou assumimos que as entidades públicas, os organismos públicos, o poder local é incompetente para gerir negócios e privatizamos as GES-LORs, ou criamos um método de funcionamento da própria empresa misto e damos à exploração a alguém que possa fazer isto, ou então, de uma vez por todas, temos que perceber com uma auditoria independente o que é que aqui aconteceu e se aconteceu má gestão e gestão danosa, tem que haver responsáveis. Não podemos continuar a passar de mandato em mandato, possa para o ano, depois para o ano logo veremos quem é que vai ganhar, a decisão política que tem acerca disto, porque a decisão política ao final do dia tem uma consequência. E a consequência é chegar e ter que pegar no dinheiro de todos e meter para dentro da empresa.
E a empresa constantemente, foi aqui referido e com razão, não tem que ser eu a dar razão ao que acabou de ser dito aqui, mas nem no período de Covid. Isto é surreal. Isto é completamente surreal, o que está a acontecer. Portanto, o Sr. Presidente do Conselho de Administração da Geis Louros tem que prestar uma clarificação do que é que está aqui a acontecer. Se existiram despesas extraordinárias, nós estamos a ver quais, para além das contratações, subcontratações, avanças, tudo e mais alguma coisa que tem existido nas Geis Louros e na falta de preparação que existe para quem tem tomado decisões nas Geis Louros, nunca geriu nada, desculpem lá, nunca geriu nada, nunca geriu a mercearia do outro que pediu o licenciamento zero e que dormem todos lá dentro. Como nunca geriu nada na vida, tem, entretanto, que gerir uma empresa que fatura milhões, mas que recorre sempre ao pai. Vem sempre à Câmara Municipal para vir buscar a necessidade para cumprir aquilo que está, porque o plano de atividades não é por aí, o número de utentes não é por aí, então o que é que aconteceu? O que é que acontece para chegarmos a este desnível e a esta necessidade de injeção de mais 800 mil euros? Isto é pornográfico, isto não faz sentido nenhum. E, portanto, de uma vez por todas, eu acho que é urgente, para que não seja só na viragem de mandato que quem vem de novo vai fazer auditoria ou que o do anterior fez, para que de uma vez por todas consigam encontrar mecanismos para travar esta brincadeira, porque 800 mil euros é muito dinheiro. E, portanto, nós votaremos contra isto, não aceitaremos isto, continuam com a retórica de querer manter o clube a funcionar dentro de uma empresa municipal que deveria ter, pelo meio, a Geis Louros, para as pessoas perceberem lá em casa, a Geis Louros, para além dos equipamentos desportivos, até há pouco tempo atrás, geria cafetarias. Algumas delas com 2 anos de rendas em atraso. Ninguém lá foi buscar aquilo, estava tudo a andar. Isto não é má gestão. É mentira o que eu estou a dizer. Digam assim, é mentira. Não é verdade que na Quinta do Conventinho a cafetaria não teve mais de 2 anos sem pagar renda. Eu nem sei se foi 2. Eu estou a dizer 2, eu dá-me a ideia que até é mais. Portanto, isto não é... Cedemos espaço público, não cobramos as rendas, chegamos ao final. Ó Zé, paga aí. Mais 800 mil euros. Porque há má gestão. Então não há responsáveis por não terem cobrado as rendas. Então, mas o imobilizado tem que ser gerido por uma empresa que gera equipamentos desportivos. Isto não é falta de tino, isto é o quê? Não vão existir responsáveis por isto? Estes 800 mil euros ninguém vai responsabilizar-se. Votamos e está feito. Vá, embora, mete, faz a transferência. Somos contra e esperamos, sinceramente, se tivéssemos todos coragem, chumbávamos isto. Senhor Vereador Bruno Nunes. Sr. Vice-Presidente, bom, tive de tirar aqui várias notas e em relação a algumas afirmações que foram feitas. A Sra. Presidente em exercício disse que reconhece que existem erros no orçamento. Quem é que fez o orçamento? Fui eu? Quem é que foi o responsável pelo orçamento? O responsável pelo orçamento, nós alertámos diversas vezes para o problema que estava a acontecer e foi o que foi. Depois, existem aqui princípios de gestão que qualquer criança em casa que receba mesada percebe o que estamos a falar. Ora, se os rácios dizem que nós temos um custo de 470 euros, foi o que eu percebi, por utilizador, e que temos de receita 401, não é preciso ir tirar um curso a Coimbra para perceber que existe um déficit de 69 euros por cada um. Ora, qual é a vossa gestão? Vamos aumentar utilizadores. Vou-lhe contar uma novidade. O que está a aumentar é a despesa. Porque está a aumentar 69 euros por os 1000 que meteu de novos utilizadores. Porque o problema não está aí. O problema está na despesa, que tem que ser cortada e que não tem coragem. Ninguém fala. Sr. Vereador Nelson Batista, eu reconheço-lhe competência na questão financeira e é uma área que eu nem me sinto muito à vontade para debater consigo. Posso debatê-la, mas não me sinto tão à vontade. Diga-me, muito sinceramente, para as pessoas perceberem lá em casa, porque isto não é só para aqui. Estes 800 mil euros que temos de prejuízos, se nós retirássemos o valor que estão a ser pagos a mais a prestadores de serviço, se recuperássemos as questões das rendas, que não falaram delas e que são largos milhares de euros, no meio
no meio das contas todas, há uma conta que eu acho que era importante que as pessoas percebessem lá em casa, que é quanto é que esta empresa pública gasta num clube para entrar em competição que se chama GES Loures, não é a empresa municipal que presta o serviço social, num clube que parte dos atletas, para que todos saibam, nem sequer estão nas piscinas de Loures, estão em piscinas no Algarve, para vestir o equipamento da GES Loures e ser muito bonito. Retirando estes itens todos, quanto é que faltava a recuperar? E depois temos a questão dos prestadores de serviços, que não foi só os valores pelos quais foram dedicados, foi os prejuízos diretos e indiretos que deram. Olha, eu vou relembrar um caso, para além da questão da legionela que foi falada, na piscina de Santiria, o facto do prestador de serviços não ter competência, nem licenciamento, nem alvará para estar a fazer aquele tipo de intervenção, determinou que entrassem partículas de vidro para dentro da piscina e a piscina teve que ser fechada. Porque a pessoa que lá estava a prestar serviços nem sequer tinha competência para tal. Portanto, durante este tempo todo, basta olhar para a conta. Depois falamos aqui da questão do contrato coletivo de trabalho. Eu nunca pensei chegar ao final de 8 anos, aproximadamente 8 anos, de termos levantado aqui a questão de ter sido criada uma comissão de acompanhamento ao processo da GES Loures. Nunca pensei ter que chegar à altura de fazer meia-culpa, não em relação a tudo, 80% continuam a manter, mas fazer meia-culpa em relação a algumas questões que foram levantadas para cima da mesa pelo Dr. Rui Pinheiro, que era Pinheiro, eu não me recordo do apelido. Pronto, Dr. Rui, vou dizer apenas Dr. Rui porque não me recordo de coisa. Ferreira, exatamente. Porque nesta questão do contrato coletivo de trabalho, parte significativa dos trabalhadores estavam prejudicados. Mas de forma séria. Por isso, quem acompanha a empresa há vários anos sabe perfeitamente que nós temos um problema sério e há uma questão que é simples. Fazendo a conta entre o deve e o haver, a empresa está tecnicamente falida. E depois temos a questão contabilística. O Sr. Vereador Nelson Batista diz-me, e contabilisticamente diz, não está, porque os ativos ainda superam aquilo que são os resultados operacionais da empresa. O problema é que os ativos são ativos que, tirando uma piscina, foi o município que pagou. Ou seja, isto não há dupla, isto parece que há tripla tributação, de forma indireta. Nós, através do orçamento municipal, pagamos as piscinas. Depois, se quisermos ir para a piscina, pagamos a piscina. E melhor, vou-lhe dar uma novidade no mercado da oferta e da procura. Eu sei que vocês não gostam muito do liberalismo no mercado, mas para perceberem, a piscina de Santiria, da Azoia, tem a oferta privada com qualidade superior, próximo, mais barato. São os privados que perdem dinheiro ou são vocês que não sabem governar e gerir? São vocês que não sabem governar e gerir. Ponto. Há uma oferta qualificada e melhor e nós continuamos a meter. E agora, já pagámos a GES Loures, pagámos o contrato de programa, pagamos todos os anos para lá e agora mais 800 mil euros, que não custa nada. Como é que diz o Sr. Vereador Nelson Batista? Espera aí. Benefício da dúvida. Benefício da dúvida de 800 mil euros, vou dizer que tenho dúvidas todos os dias. Estamos a brincar, ok? Isto está falido. Isto está falido, ponto final, parágrafo. E quando diz, bom, mas as medidas ainda não estamos a tempo de testar e de perceber se isto está ok, se pode dar resultados, poderá vir a dar resultados. Isto não der. Mais 800 mil no próximo ano, mais 1 milhão no próximo ano, mais 2 milhões no próximo ano, e andamos aqui a brincar. Interessante, como há eleições autárquicas agora, em setembro, outubro, o que vamos fazer é, vai toda a gente começar a dizer que não tem coragem de assumir que tem que haver um corte radical das despesas das GES Loures, com medo de perderem os votos dos trabalhadores. Digam a verdade, porque eles estão cansados de ser explorados ao longo dos últimos anos. O anterior Conselho de Administração fez promessas dentro desta sala que ia aumentar os ordenados à barda. Aquilo, os objetivos, era à grande, era tudo ao grande. Parece aquela coisa que às vezes está na internet, aquele gajo a deitar notas. Estamos a brincar. Estamos a brincar, isto está falido, isto não tem condições para continuar como está, e há uma reflexão muito séria. E se trava isto, não na receita, porque já percebeu, Sra. Vereadora, por cada utente que coloca, está a aumentar o prejuízo em 69 euros, segundo as vossas contas, que eu nem acredito que sejam essas. Ainda deve ser pior. E depois ainda existe aqui outra questão que é,
Sr. Vereador Paulo Piteira, deixe-me dizer uma coisa. Concordei com quase tudo o que disse. Agora, há uma questão que eu não acho aceitável para alguém que teve a responsabilidade que teve na tutela no mandato anterior. Quando diz aquilo estar com uma pessoa ou com 100 é a mesma coisa. Não é verdade. Sabe que existe um rácio por número de alunos para a quantidade de professores que têm que estar a acompanhar e de gente que está a supervisionar a piscina. Por isso, quanto mais gente metemos para dentro da piscina, mais prejuízo vamos aumentar enquanto não cortarmos. Temos que cortar. É difícil entender que esta coisa, que o Estado não é pai nem mãe de ninguém e não pode ser a mama que tem sido até aqui. Isto tem que parar, de uma vez por todas. Não é populismo, são contas. Olhar para isto e dizer, dá prejuízo, cada um que mete os pés dentro d'água. Eu já nem digo dá prejuízo, para sermos mais simpáticos, mete água por todo o lado esta empresa. Ou travamos isto de uma vez por todas, ou continua a ser o que é até ao final, e podemos vir para aqui a dizer, ganhámos medalhas, voto de saudação às Geis Louros porque ganham medalhas. Aceitaremos sempre, estaremos do lado. Mas, meus senhores, a Geis Louros, enquanto clube, tem que sair de dentro da empresa, tem que existir uma nova gestão, se tiverem que existir despedimentos, existir a votos, que tire votos. Se tiver que existir despedimentos, tem que existir despedimentos. Tem que haver gestão competente, tem. Se há pessoal a mais. Agora, basta olhar para os contratos, basta vermos. Olha, até o contrato da limpeza, que falou nele. Sabe a barracada que deu, não sabe? Tivemos que repetir o concurso, a maneira como foi, a maneira como entretanto veio, como foi entretanto foram feitas. Até lhe digo mais, depois em questão às horas, e tivemos o problema do mapa de horas, que nós até percebemos o que é que estava a acontecer e pedimos para vocês nos entregarem o mapa de horas, com os avançados, com os recibos verdes, da maneira como está, com o medo e com o pânico de perderem os treinadores da competição, porque eles vão fugir para o Sporting ou vão fugir para o Benfica e nós temos que manter as medalhas. Quais medalhas? Isso não é papel da Câmara Municipal. O papel da Câmara Municipal é um serviço social à população, ponto final, parágrafo. O resto não é da nossa competência. Parem com isto, porque isto está a custar dinheiro. Sr. Vereador Bruno Nunes, e creio que depois já fizemos aqui uma discussão. É muito rápido, Sr. Presidente. Eu mantenho a minha visão, uma empresa que dá 800 mil euros de prejuízo, em que 60% são custos com pessoal, em que não percebem que o aumentar utentes está a aumentar o prejuízo, o que leva claramente a uma questão que é fácil. Nós queremos mais utentes e se o aumentar utentes determina aumentar o prejuízo, então significa que as gorduras, como disse o Sr. Vereador Nelson Batista, está na despesa e não... O problema não está na receita, nunca esteve na receita. A minha intervenção é apenas para fazer duas perguntas muito concretas à Sra. Vice-Presidente. Primeiro, se equaciona ou não a redução de pessoal, é a primeira pergunta. A segunda pergunta, se equaciona ou não, de uma vez por todas, retirar a atividade clube dentro das Geis Louros e manter apenas o trabalho social afeto à empresa. E deixo uma última, que é saber se é verdade ou não a afirmação que eu fiz, que a Geis Louros geria e durante muitos anos fez a gestão dos espaços de cafeterias dentro dos espaços geridos pelas Geis Louros, e se é verdade ou não que estiveram mais de 2 anos sem qualquer pagamento.